Gente, antes de começar, eu estava falando agora com um rapaz que vai falar domingo para a gente, que é uma liderança espírita no Brasil, chama-se Alain Filho. É um grande palestrante e artista, músico espírita. Ele é doutor em matemática, é professor do Pedro II, é um cara realmente assim bem inteligente. Eu estava comentando com ele que ontem eu conversei com a Solange, cadê? Está aqui. E conversei com a Solange, eu acho que estava também presente a Patrícia e a Gabi. Eu tenho uma ideia da gente, talvez no segundo semestre ou para ano que vem, a gente transformar a classe Poutilles numa espécie de curso com uma elaboração melhor. Se não puder ser na classe Poutilles, a gente pode botar num outro dia e pensar como se fosse uma formação contínua de ciências da religião. Claro que no nível básico, mas num nível sério, assim, de uma maneira séria, como era a Escola Compácio, né, o Instituto Compácio. Então, a minha ideia era pegar uns currículos que eu sei onde tem no Brasil, tem lugares bem legais no Brasil, Federal do Espírito Santo, Federal de Juiz de Fora, onde o Edson dá aula, a Universidade Metodista de São Paulo, tem uns currículos que são bem legais. E a gente pensar uma maneira da gente continuamente pelo menos assim, 4 encontros, a 6 encontros, a gente trabalhar disciplinas mesmo, com uma bibliografia e tal, claro que no nível mais introdutório, mas para a gente navegar por coisas dentro do cristianismo e fora. No cristianismo, a gente faria um currículo legal, com estudos de Bíblia, as figuras de Jesus de Nazaré, as várias formas de compreensão de Jesus, e assim por diante. Mas o que eu pensei da gente estudar essas outras tradições, budismo, islamismo, o espiritismo, né, de Kardec, ele é uma liderança, né, o espiritismo, que é uma palavra ligada a Kardec, não tem nada a ver com banda e tal. Assim como o candomblé, o Márcio de Jagum, que vai estar com a gente domingo, são todos estudiosos e participariam da gente. Teologia negra, afro-ameríndia, a gente trataria assim, teologia de gênero, o lugar das mulheres nas religiões, sobretudo no cristianismo, no judaísmo, no islamismo, entende? Para dar uma base maior e a gente abrir isso para outros lugares e que outras pessoas possam participar com a gente. Como era o Instituto Compasso. É claro que aí a gente tende a pensar o modelo como vai ser. Né, o modelo online tem dado muito certo, né, porque pessoas de vários lugares do Brasil podem participar, mas a gente traria pessoas, o próprio Edson, o próprio Jimmy, traria pessoas lá de Juiz de Fora, tem um dos maiores estudiosos de teologia de gênero no Brasil, trabalha com o Edson, a gente pediria para ele dar algumas aulas para a gente, para estudar a questão de orientação sexual, sexualidade no mundo bíblico. Então, eu estou pensando isso, é claro, se vocês concordarem. Senão, a gente fica com um tipo de aula aqui e pensa uma outra estratégia para dar conta dessa outra demanda. Porque tem gente querendo abrir esse outro horizonte para a gente ouvir. Né? E esse Alain aceitou, depois de outubro, ele falou, olha, eu vou estou defendendo agora a minha tese, já está pronta, mas estou esperando só para tirar o título. E a partir de outubro eu estou à disposição para dar esse curso, sim. E aí a gente vai ver qual vai ser a grade curricular, seria uma coisa assim. Não sei se vocês concordam. Legal? E aí a gente pode viajar aqui na maionese. Fala, Roberval. Você ia falar? Então, eu acho que é bastante enriquecedor, porque você está ampliando o escopo do estudo, porque atualmente a gente está no escopo só protestante, né? Então, assim, vai dar esse embasamento para a gente pensar esse diálogo interreligioso que a gente defende, que a gente entende como correto. Então, agora vai dar mais embasamento. Eu mesmo, por exemplo, como um teólogo, assim, há pouco tempo, eu não conheço muito a doutrina espírita, nem a budista, então seria essa grande oportunidade de poder aprender, mesmo em linhas introdutórias, com certeza com muita qualidade, porque tudo que vem de você vem com muita qualidade, entendeu? Então, assim, dá para a gente essa oportunidade de fazer essas viagens, né? E não ficar pensando só mais no protestantismo, que de alguma forma a gente já tem uma certa estrada, um certo conhecimento, entendeu? Acho que é muito rico, minha opinião. Legal, obrigado. Essa é a ideia mesmo, é para a gente ampliar mesmo, né? E aí, é claro. Oi, Odília, tá travado o seu. Não estava ouvindo nada, não estou ouvindo nada. Tem que tirar aí, tá travado.
Eu acho muito interessante, porque aqui em Curitiba eu pego algumas disciplinas da PUC, que eu tenho uma. Então, eu estou sempre. E aí, mas aí está tudo alinhavado, está tudo muito solto, porque eu não tenho tempo para ir, mas eu tenho sede. Entendeu? Não adianta dizer que é protestante e ser burro. Protestante tem que ser acima. Concordo. Né? Você está na cadeira, dizer aleluia, sem saber o que é o aleluia, né? Tem que viver o aleluia. Boa. Concordo mesmo. Até Alexandre, porque... se tiver precisando de um muçulmano aí, ó, eu tô me candidatando. Beleza, amigo. Legal. Da barba, né? Eu tô vendo, cara. Já começou bem. Já tô no ritmo, já. Boa, Leandro. Muito bom. Então era isso, entende? Porque eu já tô vendo uns nomes aí pra gente, entende? Algumas professoras, a ideia é a gente ampliar mesmo. Fazer daqui um painel, um mosaico aqui, né? Um mosaico de tradições. É claro que a ênfase é cristã, num certo sentido, mas a gente abre mesmo para essas discussões que eu acho que, pelo menos, é a cara da ICI, né? A gente vai ver domingo. Vai um pai de santo, uma indígena e vai o Alain, que é o líder espírita. São 3. E só não foi uma cigana, que é uma professora universitária, porque ela está com um problema no tempo, senão ela ia falar sobre a relação da espiritualidade cigana como uma espiritualidade de mesclas históricas, né? Que é uma espiritualidade bem ecumênica, por sinal. Ela é uma liderança bem legal, mas ela não teve tempo, uma pena. Vou ver se eu chamo ela mais para frente. Não sei se vocês conhecem alguma coisa de cigano. Eu estive com algumas. Olha, impressionante. Que tradição Inclusive, rica. hoje é dia da Santa Sara Kali, né? Hoje é dia de Santa Sara. Uma escrava que era amiga de Maria Madalena e Jacobina. E reconhecida pela Igreja Católica. Tem o templo, tem em Macaé um amigo, o padre que esteve ontem, rápido no culto, deu a bênção de inauguração da capela de Santa Sara Kali lá em Macaé. Em Pouso Alegre também tem. É muito bonita a história dela. É muito linda. Muito lindo. É bonito mesmo. Aí o povo repudia sem saber da história. Qual é? Não, e as músicas? Oh, coisa maravilhosa. Pô. Vamos lá, um dia, quando a gente estiver voltando na ICI, eu sou amigo da Sara, ia falar da Sara Kali, né? Da Miriam Stanescon, que é a grande liderança do povo cigano aqui no Rio. Agora ela está em Nova Iguaçu. Ela era do Leblon, voltou para lá, que é onde tem um grupo cigano grande. É uma advogada e tal. E aí os filhos e a família tocam violino. O violino com as músicas ciganas. Eu vou ver se um dia a gente chama lá na ICI para a gente fazer uma festa com eles, que eles são bem animados mesmo. Podemos? Vamos lá? Vamos lá? Então, hoje, a pedido da graça, né, nós vamos, no capítulo 9, tratar de questões, algumas já vistas pela gente, outras ainda não. É uma pergunta que o Rubem Alves se faz em 1970, quando ele publica esse texto em forma de artigo. Há algum futuro para o protestantismo na América Latina? A gente vive aqui na América Latina, né? 1970, período ditatorial, e logo depois, 3 anos, tem o Chile, né? Uma ditadura muito sanguinária. Então, é um cenário de desesperança. Muito interessante isso. Leonardo Boff, em 76, publica um livro chamado Teologia do Cativeiro e da Libertação. E no livro, ele dá o tom, você lê, você entende bem o tom daquele momento. Ele diz o seguinte, olha, década de 1960 e tal, era uma euforia. Todo mundo achando que ia produzir libertação na América Latina. As esquerdas estavam se unindo, Paulo Freire falando, sabe? Tava aquela euforia na América Latina. A Revolução Cubana e o povo cristão mais crítico, estava todo mundo interessado nessas transformações. E ele disse assim, agora, em nome da segurança nacional, estamos vivendo ditaduras. Ele diz isso nesse texto. E esse texto é publicado primeiro em Portugal, depois ele vem para o Brasil. Claro, dá para entender por quê, né? E aí ele chega e diz assim, em situação de cativeiro, como falar de liberdade? Essa pergunta é muito importante. Em situação de cativeiro, como falar de liberdade?
Uma coisa é você falar de liberdade quando tem uma euforia para produzir liberdade. A outra é quando essa euforia acabou. E aí ele compara o cativeiro com o deserto, na imagem bíblica do deserto. E aí, o que acontece nos desertos? E ele diz, nos desertos, você ainda não exerce a liberdade, mas você cultiva possibilidades de liberdade. De certa maneira, isso está marcando o contexto desse texto do Rubem Alves. Sabe, já houve 64, já houve o AI-5, ele está expulso do Brasil, e aí? Né? Não sei se vocês conhecem a história, o Rubem Alves fez o mestrado dele no Seminário Unido, do Union, famoso Union Theological Seminary, e aí ele está lá, e aí um belo dia ele está, acho que no metrô de lá, de Nova York, o rapaz do lado dele abre o jornal e está escrito assim: militares tomam poder no Brasil. E ele falou, ferrou. E aí ele volta para cá, sendo pastor, e é denunciado por pastores. E eram denúncias, ele conta que você fala, cara, isso é sério. Por exemplo, que ele estaria falando mal de certas latas de refrigerante e de enlatados de cozinha. Porque aquilo teria vindo, aquilo seria sinal dos esforços dos Estados Unidos para promoverem a América do Sul. Então, alguns projetos econômicos mandavam comida em enlatado para o Brasil. E aí disseram que ele e outros pastores estavam falando mal dos enlatados. E isso era o sinal que no púlpito você tinha, disfarçado de pastor, um comunista. Imagina o que é isso. E ele foi embora para os Estados Unidos fugitivo escondido. Ele era um fugitivo que ficou se escondendo na casa de uns amigos até que ele consegue um doutorado para fazer em Princeton, porque souberam que ele tinha sido denunciado, souberam nos Estados Unidos. Aí falaram, cara, manda ele logo para cá, a gente vai dar uma bolsa para esse cara. E ele foge sem a esposa. Esse é o cenário, sabe? A gente lê os textos sem saber os contextos. O cenário é o cativeiro. Eu nunca fui mandado embora do país. Mas eu imagino que uma coisa é eu sair daqui, como eu ia fazer, né, até eu passar no Pedro II e depois na UERJ, eu tava já estava tudo pronto para ir para a Alemanha estudar, tudo pronto, já tinha sido aceito. Aí passei no concurso, período probatório me arrebentou. Passei no outro, período probatório me arrebentou. Aí quando chegou a minha vez, o governo em crise não mandou mais bolsa. Estou esperando, né? Mas uma coisa é eu chegar lá e ficar 1 ano, 2 anos estudando na Alemanha, feliz da vida. É isso que diz o Rubem Alves. A outra coisa é você não saber se vai voltar. Como que nós escrevemos na diáspora? Muitos salmos que nós lemos são salmos da diáspora. Entende? Muitos contextos da Bíblia são de diáspora. O contexto babilônico, quando Israel está dominado pela Babilônia. Como se escreve? O contexto de Jesus de Nazaré, que estando num território que é seu, deixa de ser seu por causa do Império Romano. É uma diáspora interna, porque não tem autonomia. O povo não tem autonomia alguma. É uma paz forjada, às vezes pagando de imposto 80% do que se produzia. O que é escrever nesse contexto? O que é fazer teologia nesse contexto? O que é experimentar Deus nesse contexto? Entende? Com saudade da terra natal. Entende? Então, esse é o lugar desse texto. Como do que vem a seguir também, número 10. E o que acontece lá? Ele faz uma pergunta. O protestantismo latino-americano, né? Qual é o protestantismo latino-americano? Filho das missões. Basicamente é esse. A maior parte do protestantismo é filho das missões dos Estados Unidos do século XIX. Outras tentativas de trazer missionários para o Brasil foram malfadadas já no século XVI.
Depois os huguenotes vieram para cá e foram enforcados. E depois, quando você tem a Holanda, mesma coisa, expulsos do Nordeste. Aí depois, no século XIX, você tem a colônia alemã. Mas o protestantismo da colônia alemã é o protestantismo da colônia alemã, onde o pastor vinha para falar alemão, porque todo mundo só falava alemão. Entende? É mais ou menos como você tem próximo a Tijuca, né? Ali já não é, já está quase já chegando na Praça da Bandeira. Não, perdão, não, a igreja que eu estou falando é na Tijuca, você tem uma igreja evangélica chinesa. Sabe? Eu vou chegar lá. Oi, Odília, fala, não estou ouvindo nada. Tá tapado. Aqui em Curitiba tem uma igreja presbiteriana japonesa. É isso. Ela é totalmente destinada a uma colônia. Entende? E que você tem, como havia em alemão, são cultos em alemão, sem tentação nenhuma. O Rubem Alves diz isso lá no início desse livro. Sem nenhuma tentação de converter o Brasil. Você vai atender o japonês, você vai atender o povo chinês, é assim. E isso existe. Agora, o que a gente chama de protestantismo latino-americano é um protestantismo missionário, que é um protestantismo que só se afirmou na América Latina por meio do confronto com o catolicismo. Então, o protestantismo de guerra, que na sua maioria, não totalmente, mas a sua maioria, veio do sul dos Estados Unidos. Vocês conhecem a história dos Estados Unidos minimamente. Quem eram os sulistas nos Estados Unidos, né? Até hoje é assim. Até hoje é assim. Os problemas graves de racismo nos Estados Unidos se dão aonde? No sul. Né? Você pega Mississippi em Chamas, o filme. Onde é que se dá aquilo? É assim. Né? A luta do Martin Luther King, quando o Martin Luther King faz questão de trabalhar estados do sul. É tudo sul, sul, sul. Me desculpe o português, mas foi essa merda que veio pra cá. Me desculpa, mas é isso. Me desculpa, mas eu não tenho outro linguajar. É isso que botou o pé aqui. E que proliferou. E que está na televisão. E está na bancada evangélica. Sabe? É isso. E tem ministérios no governo federal. É isso. Pegaram? O Rubem Alves está se perguntando majoritariamente, nesse texto e em outros, por esse protestantismo. Ele está em condição de diáspora. Ele está perseguido. Ele é uma figura não grata no Brasil. E aí? E aí ele faz uma pergunta. O protestantismo na América Latina é o fim da experiência da comunidade? Nós já vimos a ideia de comunidade na vez passada. Para dizer de uma maneira muito básica, o que faz de uma... Aliás, retrasada, né? O que faz de uma comunidade uma comunidade? Alguma coisa para além do somatório dos indivíduos. A Odília, mais o Roberval, mais a Patrícia, mais Eurico, mais Márcia, mais Lúcia. Isso é comunidade. Não, isso não é comunidade, isso é um somatório. A comunidade não é a justa posição de pessoas. A comunidade diz respeito a uma experiência de comunhão de uma diversidade de pessoas. Uma experiência de pertença, de articulação, de integração. Por isso que o Rubem Alves faz questão de dizer nesse texto, como no penúltimo texto que nós vimos, da penúltima semana, que o que faz parte de uma comunidade não é a coerência da instituição, a legalidade da instituição, o peso histórico da instituição. Uma instituição é geralmente mantida pelo poder dos mais fortes. Por isso nós vimos que uma instituição ela se congela no tempo, porque esse congelamento institucional tem a ver com o asseguramento, com a estabilidade de quem manda. Por isso é que você não pode analisar, segundo o Rubem Alves, uma instituição meramente pela coerência racional da sua doutrina. Você tem que perguntar se essa doutrina foi vitoriosa, quem ela está estabelecendo no poder?
Essa é a pergunta. Quem ganhou a brincadeira? Entende? A instituição se faz assim. Por outro lado, a comunidade é diferente. É uma experiência de pertença para além das articulações institucionais. Vamos pensar uma coisa facílimo de levar em conta. Já aconteceu isso comigo, não sei se aconteceu com vocês, mas comigo já. Vamos dizer que vocês estejam num grupo um grupo de amigos, de amigas, que vocês vão decidir uma viagem. Eu fiz muito isso quando era bem mais novo em relação ao carnaval. Juntava uma galera e a gente ia discutir onde é que a gente ia para o carnaval. E é assim, né? Um grupo de amigos. Obviamente que ninguém discute carnaval tomando refrigerante. Isso é coisa que não existe. A lei de Deus diz o quê? Que não pode refrigerante nessa hora. E as pessoas, a ICI conhece isso, vão pro Itaí e enchem os cornos. E começam a beber e a discutir para onde que a gente vai no carnaval. E aí um diz, Saquarema. Porra, Saquarema? Não. Saquarema não dá. Bahia é legal. Não. Arraial da Ajuda é melhor do que Salvador. Não, Arraial da Ajuda tá muito caro, tá maluco, faltam tantos meses. Não, vamos para Cabo Frio, tem a casa do fulano. Não, mas Cabo Frio... De repente, chega alguém, cara, já tá todo mamado e fala assim, Terreirão do Samba. Pronto, acabou. Terreirão do Samba, fechou. Não sei quem já foi ao Terreirão do Samba, eu já fui. Então, cara, o negócio ia de Saquarema para Bahia e terminou no Terreirão do Samba. Cara, é bem interessante isso. O que é uma comunidade? É uma multiplicidade interrelacionada e dinâmica e criativa, que está ali se mobilizando para além das hierarquias institucionais. Isso que faz de uma comunidade algo vivo. O que o Rubem Alves diz no penúltimo texto que nós vimos é que a comunidade ela tem uma tensão com a instituição. Que ele chama de dialética. É uma tensão. E que é importante para a instituição reconquistar o seu poder criador, de alguma maneira, ser mobilizada pela comunidade. Caso contrário, ela mata o poder criador da comunidade. E ela se perpetua, mas mata a sua vitalidade. O Rubem Alves vai fazer essa pergunta. E aqui, na América Latina? Há comunidade mesmo protestante? Entende? O fato de terem igrejas, isso significa que tenha comunidades protestantes? O espírito comunitário do protestantismo está visceralmente presente nessas instituições? E a gente pode pensar em todas hoje, as instituições neopentecostais, né? Está ali, a comunidade ali. Ao se falar em igreja, nós vemos comunidade? Ou ao se falar em igreja, nós vemos as decisões institucionais históricas que se congelaram no espaço e no tempo e elas se perpetuaram, legitimando o poder de alguns e o silêncio da maioria. Então, ele levanta isso a partir de uma pergunta que veio do teólogo que dá nome ao nosso grupo de estudos, Paul Tillich. A era protestante entrou no fim? Esgotou-se a era protestante? É o título de um livro do Paul Tillich, A Era Protestante. Um livro muito, muito, muito bom. Eu já dei um curso só sobre alguns capítulos desse livro. Esse livro é muito bom porque o Paul Tillich, a gente já viu um pouco isso, eu só vou retornar. Ele mostra que o protestantismo, ele não é refém das igrejas protestantes, nem da história das igrejas protestantes. O protestantismo não se reduz ao luteranismo, não se reduz ao calvinismo, ao presbiterianismo, às igrejas batistas, metodistas, não se reduz a isso. Uma era protestante é algo muito maior do que o império das igrejas evangélicas ou protestantes no Brasil e no mundo. A era protestante, ela diz respeito a um modo
do espírito protestante questionar criativamente uma cultura e produzir criativamente mudanças que sejam qualitativamente significativas para uma certa cultura. Então, o que o Paul Tillich diz é que o ímpeto protestante, o espírito protestante, ele tem um sentido maior, que é relativizar os ídolos culturais, os ídolos religiosos. E ídolos para Paul Tillich, até Deus pode ser ídolo. Até Jesus de Nazaré pode ser ídolo. Se ele legitimar relações de controle, de sujeição, se não promover liberdade, qualquer texto da Bíblia, diz o Paul Tillich, é um ídolo. Qualquer ritual religioso é um ídolo. Ele diz assim como eu estou falando. Qualquer liturgia, qualquer música sagrada, tudo vira ídolo. Vamos traduzir isso com outras palavras, assim, mais fácil de entender. Qualquer elemento cultural que obstrua a vitalidade da vida é ídolo. Qualquer um. E é claro que ele tem critérios para falar dessa vitalidade. Um dos critérios é a questão da justiça, que ele tem um texto só sobre isso. O outro é a potência do amor. O amor é uma potência criadora. O Edson gosta muito dessa colocação do Paul Tillich. Num livro que é pequeno até, que é um livro que ele fala de 3 conceitos. Poder, amor e justiça. E ele analisa o que significa isso, de fato. E ele vai dizer que o amor é uma potência, não um sentimento meramente de um ser humano pelo outro. É uma força transformadora e criadora que, ao se afirmar, a vida se afirma. Entendeu? Então, amor não é uma coisinha que está aqui dentro de mim, que eu cultivo pela Solange. Amor é potência criadora, sabe? É a força de transformação e de vitalização da vida. Então, Paul Tillich tem lá toda uma elaboração. Então, quando ele diz o espírito protestante e a era protestante, ele está dizendo assim, esse espírito protestante criador, destruidor de ídolos, desobstaculizador da vida, tem espaço na nossa cultura? Isso seria uma era protestante. Uma relação desse espírito criador. Ontem foi Pentecoste, não é isso? É aquilo. A gente ouviu lá 4 mensagens, né? 2 padres, 2 pastores. Mas, de certa maneira, eles estavam apontando para um caminho comum, né? Sobretudo o Edson, e a fala do padre Manuel estava ruim, o som estava ruim, mas teve um momento que ele falou bastante nisso. Olha, o Espírito Santo ele pode aparecer nos ateus, e talvez hoje não apareça nos ateus. Você sabe qual é o mestrado do padre Manuel? Paul Tillich. O mestrado dele é em Paul Tillich. E o doutorado dele em teologia é Moltmann e um judeu chamado Hans Jonas, em diálogo com Leonardo Boff, sobre ecoteologia. Maravilhoso. Eu estava na banca dele. Maravilhoso. Então, ele estudou Paul Tillich, assim. Então, ele estava falando coisas ali bem ligadas ao Paul Tillich. E o Paul Tillich diz isso, que não é um problema, Deus não é um problema de afirmar que existe ou não existe, porque ele pode acontecer exatamente naqueles que religiosamente não acreditam. Então, se dá em ateus e em ateias, por que não? É isso que ele quis dizer, porque ontem, Pentecostes, o Espírito Santo desce lá, as pessoas estão com cagaço, medo desgraçado. Capítulo 20 do Evangelho de João, todo mundo se cagando de medo. O episódio lá de Tomé, todo mundo se cagando dentro de uma casinha, porque seguiam Jesus e os judeus estavam perseguindo os seguidores. Era isso. E aí diz Jesus para ficar ali esperando o Espírito chegar. Aí diz Lucas, do Atos dos Apóstolos, que o Espírito chegou, eles estavam ali. Eles estavam esperando. E o que acontece quando o Espírito chega? Eles vão para o mundo. E eles falam uma língua que eles não falavam. Cada qual fala uma língua. Cada pessoa ali. Uma. Então é pluralidade de línguas.
e o outro entende no seu próprio idioma. Porra! É uma Babel invertida, sabe? Agora, a pluralidade de idiomas não é anulada, mas na pluralidade, todo mundo se maravilha. Caramba, que isso? Muito louco aquilo. Pentecostes é uma coisa maluca, que a gente deveria parar para ficar pensando nesse negócio há muito tempo. Isso é um espírito protestante, que vai dizer Paul Tillich. Isso fornece critérios que são critérios que nos levam ao mundo, diz o Paul Tillich, nos levam às culturas. A diversidade cultural, vai dizer o Paul Tillich. A era protestante é uma articulação desse espírito criador e produtor de liberdade com a diversidade cultural. O Paul Tillich vai dizer científica, filosófica, teológica, artística e religiosa. Ele diz isso. Década de 1960 ele está dizendo isso. Ou seja, esse espírito que o Rubem Alves vai pegar lá da obra dele, ele quer que a gente vá para o mundo. Então, para o Rubem Alves mas mais importante do que a história das igrejas protestantes, a coerência das instituições protestantes, é o espírito protestante e a era protestante. A capacidade desse espírito se enraizar na nossa cultura brasileira e criticar os ídolos e produzir liberdade. Promover vidas, dialogar com culturas, dialogar com religiões, pensamentos discordantes. É isso que o Paul Tillich está dizendo. O Rubem Alves está se apropriando disso e dizendo assim, e na América Latina? E na América Latina? Será que acabou o espírito protestante? Será que essa era protestante de diálogo desse espírito com as culturas acabou? Será? E ele vai levantar uma coisa bem básica. Bem básica. O protestantismo que nós conhecemos é um protestantismo institucional. As igrejas que nós conhecemos, as chamadas igrejas tradicionais, ele é um protestantismo institucional. A Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja A, B, C, D, E, F. E o que faz a lógica institucional? Que nós já tínhamos visto e vai voltar agora. A lógica institucional, ela não vive da criação, ela vive da repetição. Instituição é repetição. É como se as instituições elas tivessem o que a gente chama de cacuete, sabe? Que são gestos que são autônomos. Meu primo tinha os cacuetes mais novo, obviamente, criança. Como eu era bullying meu e da criançada toda. Depois, hoje em dia, tá, ele, para você ver como é que é, ele me sacaneia toda hora, né? Porque eu sacaneava muito ele. Onde é que ele mora hoje? Na Bélgica. Ele tá ganhando em euro, né? Tá feliz da vida lá. E quando ele me liga para cá, ele sempre fala isso. Olha como é que a história dá voltas, né? Olha como é que a história dá voltas. Tá ele, a esposa, 2 filhinhos, e eu, 2 filhinhos e esposa, no meio desse pandemônio aqui, legal. E ele sempre me sacaneia, já que eu sacanei tanto ele na infância. Então, mas meu primo teve cacuete, e era impressionante, porque o cacuete tem vida própria, é isso. As instituições têm vida própria. Quando você vê, você está repetindo, não sabe nem de onde vem aquele negócio. E as pessoas quando falam para mim assim, não, mas essa liturgia não é boa, mas não, por quê? Não, mas assim não é boa. Não, tudo bem, e a outra é boa por quê? Eu me acostumei, falei, mas você é cacuete, cara, você já está vendo cacuete. Ela não tá expressando a vida da sua fé. E a sua fé na vida, exercida na vida. Aqui é um conjunto de cacuete que você autonomizou, sabe? É um conjunto que você autonomizou e você tá lá toda semana. Você não sabe nem por quê. Aí quando vê outro estranha. Mas não estranhou que virou um cacuete? É isso que o Rubem Alves está dizendo.
Instituições são cacuetes. Você não sabe nem por quê. Como é que as pessoas começam uma oração? E aí elas vão usar, pode ter escolaridade ou não, mas leram lá em Gênesis, e Deus, segundo as tradições mais comuns, Deus está falando com Abraão, né? Aí tem uma hora lá que tem uma conjugação verbal, que é o imperativo do verbo ser da segunda pessoa do singular. Se tu comigo. Primeira vez que eu ouvi isso, eu achei que era Setúbal. Falei, é o nome de alguém. Eu era novo. Aí descobri que era o verbo ser. Se tu comigo. Eu falei, é coisa da Bíblia mesmo, né? É para ninguém ler, que ninguém consegue entender isso. Aí, uma vez, há muitos e muitos anos, estávamos eu, Jonas Neves Rezendes e Neemias Mariem, e chegou um pastor lá da... Ih, caramba, agora eu não sei qual, São Paulo, interior de São Paulo, algum pastor desse foi levar o coral que ia cantar lá em Betesda, e o Neemias chamou o cara para pregar. E antes de a gente entrar pro culto, a gente tinha um momento de oração, coral e tal, e não sei quem e tal, a gente fazia uma roda grande, fazia uma oração pro culto dar certo. Aí, o Neemias, um bom anfitrião, pediu pro pastor lá fazer uma oração. O pastor falou 4 vezes, se tu conosco. E aí, o Jonas chegou para mim, o Jonas, cara, queria que ele estivesse do meu lado para eu sacaneá-lo agora. Ele chegou para mim e falou assim, Alexandre, agora você aprendeu que você tem que falar pelo menos uma vez, se tu conosco ou comigo. Se você não fizer, depois desse pastor aí, eu tenho certeza que Deus não te ouve. Cara, se tu comigo, sabe? Se tu conosco, se tu convosco, se. A gente repete isso. E a gente não sabe nem de onde vem, não sabe nem que verbo está em questão. O que o Rubem Alves está querendo dizer é que o nosso protestantismo, ele é o protestantismo dos cacuetes institucionais. E que o espírito protestante, de fato, não está em jogo nisso. E a era protestante, que seria essa relação entre o espírito protestante criador e a cultura, encarnar a fé na cultura, nas favelas, no hip hop, no rap, no samba, no candomblé, na umbanda, no budismo. Porque encarnar na cultura, é isso que Pontilha está dizendo. Se você levar a sério o que fazem as igrejas, é o contrário disso. Entretanto, está todo mundo dizendo, se tu comigo. Setúbal. Está todo mundo brincando de Setúbal, né? Tem pra quê? Não é isso? Tem gente que faz oração em algumas igrejas e cita em hebraico. Não é isso? Tem aí uma oração de um rapaz, tá na internet. E aí eu mostrei pro Rabino que teve com a gente uma vez. A gente tava junto e falei assim, Rabino, o cara vai citar um hebraico aqui. E mostrei para ele. Aí o cara falou assim, ô Moshe Ereskodó. Aí ele falou assim, o quê? O Rabino, o quê? Falei, aí repetiu, né? É Moshe Ereskodó. Aí ele falou qual era a expressão certa lá, aí eu virei para ele e falei assim, eu ouvi ovo de codorna. Agora, você ouviu o quê? Aí ele falou, Ereskodó. É isso, cara. Sabe? E tá todo mundo repetindo atrás. O que está dizendo o Rubem Alves? Que eu acho que é isso que nos interessa. O quanto de vida situada, a vida da Lúcia, a vida da Márcia, as situações concretas, o quanto de vida situada está presente na nossa experiência de fé. Para além dos cacuetes das instituições. Então, o que ele vai dizer é que a grande obsessão das instituições é pela manutenção, preservação. É o que ele vai chamar aqui de psicologia da velhice. E ele diz, a obsessão pelo passado e sua preservação. É isso. A psicologia da velhice. Ele vai citar um cara que ele cita em vários livros, Kolakowski, que vai dizer que esse tipo de lógica é o estilo sacerdotal. O que é um estilo sacerdotal?
Sacerdócio é isso, é cacuete. Cacuete de rito, cacuete de liturgia, cacuete de música, cacuete de livro. E aí esse autor vai dizer que estilo sacerdotal é uma maneira de viver para repetir o que já foi vivido. Independentemente se você vai vivenciar o que você vivenciou, mas você vai repetir o gesto. Entende? Rubem Alves está colocando, olha, cara, na maior parte das vezes o que a gente tem é isso. E aí? No segundo momento, ele vai colocar, ele vai se perguntar se o princípio protestante, expressão lá do Paul Tillich, que eu acabei de falar, tem relação com o que eu falei no início, com a experiência de comunidade. E aí vem a resposta ao problema que a Graça colocou. Ele usa um autor, um alemão, chamado Harnack. Harnack escreveu uma história dos dogmas cristãos de 3 volumes, se não me falha a memória. E é um cara muito erudito e tal. E ele diz que o protestantismo ele tem como marca registrada do seu ímpeto transformador valorizar os indivíduos. E, de certa maneira, isso que ele viu na história do protestantismo deu origem a muita gente que critica as igrejas protestantes, dizendo que elas são individualistas. Ah, não, é a fé que salva, mas a fé é minha. Então eu não preciso dos outros. Ah, a minha relação com a Bíblia é a Escritura por ela mesma? O Espírito Santo me ilumina quando eu leio as Escrituras? O século XVI falava assim. Ah, então sou eu, o Espírito Santo e a Bíblia. Pô, mas peraí, cara, o camarada tá ali na rua, não. Não, aí quando Deus toca o meu coração, aí vem. Mas cadê a experiência comunitária da fé? Entende? O Rubem Alves vai tentar mostrar o contrário do que diz esse grande autor de língua alemã, o Harnack. Ele vai dizer, não é assim não. Lutero mostrou que a fé, ela transforma a comunidade em sacramento. Lutero nunca, e cara, ele fala uma coisa que, eu tinha uma época que eu lia Lutero sem parar, e eu realmente nunca vi, e ele coloca no texto, o Lutero nunca justificou a organização institucional de uma igreja, nunca se preocupou. Calvino se preocupou, Lutero não. Lutero se preocupou em mostrar a relação entre fé, Jesus e comunidade. Mas não em legitimar uma organização religiosa, uma igreja. E o que ele chamou de igreja, ele prescindiu da ordem institucional. Ele não parou para ficar defendendo uma ordem específica. E Lutero vai levar, o Rubem Alves vai levar a sério isso. O que isso diz para a gente? Não é que a igreja não deve ter um pastor, não deve pensar um sacerdote, coisas do gênero. Mas isso não era questão para Lutero. Porque não é a questão de Jesus. Não é a questão nem de Paulo, que a Gabi gosta tanto. Não era. Entende? De repente, criou-se uma certa sacerdotolatria, sabe? É um sacerdote, é quem tem o cajado na mão. Eu me lembro dessa expressão até hoje, me lembro dessa expressão. O Neemias Marinho uma vez falou para mim que um pastor que dava aula no seminário que onde o Edson estudou, né, de Campinas, dava aula para ele, para o Jonas, uma vez disse assim, olha, se vocês forem presidir uma igreja, tenham os auxiliares que vocês quiserem, mas nunca tirem o cajado da mão. Que isso, cara? Que isso? Os caras estão malucos. Como assim? Ou seja, cadê a comunidade? O que você está pensando ali é liderança institucional. Comunidade, você está falando de uma pluralidade viva. Você está falando de uma comunidade
que tem um cara cujo nome sobressaiu, não porque ele quis, chamado Jeter Ramalho, sabe? O Jeter. Sem brincadeira. O Jeter era muito mais pastor do que 99% dos pastores que eu conheço. E me coloco no meio também. E tinha o poder de falar e de encantar as pessoas, de estimular práticas sociais e ecumênicas. Um dos maiores nomes do ecumenismo do Brasil nunca foi sacerdote, no sentido institucional, foi no sentido de Lutero. Gente, reconhecido por todo mundo. Rubem Alves citava, nesse momento da obra dele, quando ele volta para o Brasil, citava o Jeter, em nota de rodapé. No livro O Suspiro dos Oprimidos, tem uma parte lá que ele diz: agradeço ao meu amigo Jeter Ramalho, em nota de rodapé, por algumas considerações teóricas. Estava discutindo questões ligadas ao ecumenismo. Sabe? O que é uma comunidade? É uma hierarquia? Então o Rubem Alves vai fazer questão de discordar desse teólogo alemão e falar: o protestantismo não é individualista. Ele pode pensar a singularidade humana, mas não individualismo. O protestantismo nasce da afirmação de que a comunidade é um sacramento. O que é um sacramento? Diz Santo Agostinho, ele usa a definição de Santo Agostinho lá na frente. Sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Sinal visível de uma graça invisível. Em outras palavras, se a comunidade é um sacramento, ela é a visibilidade da invisibilidade da graça de Deus. É um sinal. Ela é presença da gratuidade, do amor divino. Acabou. Mas o Rubem Alves faz questão de destacar agora 2 elementos que nos interessam muito, sobretudo para pensar em CI, a nossa experiência de comunidade, que é importante aqui. Ele vai dizer que nesse sentido, ele não está falando das instituições protestantes, nesse sentido da comunidade como eixo do espírito protestante, o espírito protestante inaugura algo radicalmente distinto do que a Igreja Católica, no século da Reforma Protestante, século XVI, pensava e muitas vezes ainda pensa. Como é que a Igreja Católica, na Alta Idade Média, pensava o mundo? Primeiro, o mundo ele tem uma ordem que Deus instituiu, e essa ordem institui leis que coloca cada ser no seu lugarzinho. E não deixa que o movimento do mundo, da vida, das coisas, tire cada coisa do seu lugar. Primeira coisa. Então, o movimento, por mais que ele transforme, ele não renova, porque a ordem já está pré-programada. Entendeu? Então, está tudo sempre movendo de maneira circular. Vai e volta, e vai e volta, vai e volta. Então, você tem mudança, porque está movimentando, mas você não tem nenhuma transformação de fato. A igreja entra nessa cosmovisão na Idade Média. Dentro da igreja, ela tem uma ordem, ela segue leis divinas, e tudo que se transforma dela, se transforma para não se modificar de fato. Então, o lugar do padre, o lugar do bispo, o lugar do isso, o lugar daquilo, em outras palavras, se o que é a igreja já está pré-definido nas leis instituídas por Deus, então, no fundo, o tempo, a ideia de tempo que orienta a instituição religiosa é o passado. O futuro e o presente são réplicas diferentes do passado. O amanhã é uma réplica diferenciada do hoje, que é uma réplica diferenciada do ontem. Então, as coisas mudam para que não se transformem. É isso. Rubem Alves vai dar um detalhe nisso. Se a noção de lei, o passado, pesam sobre o movimento da instituição,
Ou seja, está tudo já decidido de antemão. Viver na Terra é meramente repetir continuamente o que já está pré-determinado pelas leis e o que já está formatado na instituição. Então, a nossa religiosidade vai ser cunhada a partir do peso da lei e, a partir da lei, o peso da culpa. E se esse movimento da minha vida não repetir o que a lei diz desde a fundação do planeta? E se eu desviar? E se eu fizer merda? Entende? E se eu fizer merda? Então, o que o Rubem Alves vai dizer de maneira brilhante é que quando uma instituição eclesiástica, como a Igreja Católica, ela se orienta por duas ideias, ordem e lei, o que ela vai produzir na vida humana é neurose e culpa. Eu já contei para vocês a história, vou repetir. Hoje eu estava pensando na aula de hoje, eu fui entregar uns negócios para umas meninas que se... A Regina não conhece, não. É umas meninas que trabalham aqui perto, que são prostitutas aqui perto de casa. Fui entregar umas cestas básicas e tal. Aí, no meio do caminho, eu falei, cara, eu vou usar esse exemplo. Porque uma das meninas começou a me abençoar. Eu falei... E ela falou com um coração bonito, assim, mas toda a teologia dela era isso. Toda a teologia dela era ordem, lei e culpa. Interessante. Porque esse é o peso da nossa história, né? E aí eu saí de lá, né? Eu falei para ela assim, não. Nem precisa me agradecer dessa forma. Porque ela achou que a cesta básica era dívida. Culpa, né? Ou seja, ela estava me agradecendo por uma espécie de dívida que ela adquiriu, né? Eu falei, não. Você não tem dívida nenhuma comigo, nem com Deus, nem com nada. É que isso, tal, dívida, é isso que é a culpa, é uma dívida. Né? E aí eu voltei de lá com a história que eu contei, acho que foi aqui, né, no ano passado, tal, que a minha filha tinha 3 anos, estava dormindo e começou a sonhar, e ela pede perdão, ela fala assim, desculpa, papai do céu, soltei pum, desculpa. É claro que ela estava debaixo do cobertor. Quando eu levantei o cobertor, eu falei para ela, filha, não precisa pedir desculpa, ela estava dormindo. Papai do céu não está nem aí para o cheiro do seu pum. Quando eu levantei o cobertor, que eu vi, se eu senti o que era, aí depois eu não desmenti, mas dava vontade de falar, realmente, tem que pedir perdão mesmo, porque com certeza Deus sentiu. Se eu senti, e ele sente tudo, mas, cara, uma criança de 3 anos internalizou a relação entre ordem, lei e culpa. Minha filha tinha 11 anos e ela me ouviu falando em algum lugar, foi uma entrevista, se eu não me engano, lá da Nagla, algum lugar que eu participei, que ela viu a entrevista, e eu fiz alguma crítica, e ela veio assim, meio mal, porque ela foi catequizada na Igreja Católica, por que eu estava falando mal de Deus? Eu falei, filha, eu nunca falei mal de Deus. Eu fiz crítica a seres humanos que estão em igrejas que fazem isso. E aí, ela tem um parente dela que é homossexual e disse assim, ela tinha 13 anos, eu falei assim, filha, se alguém expulsasse o fulano por ele ser homossexual, o que você acharia? Ela falou, um absurdo. Eu falei, então, essas igrejas fariam isso com fulano. É isso que eu estava criticando que você viu naquela entrevista. Você acha que Deus excluiria o fulano? Ele falou, não. Eu falei, mas as pessoas estão excluindo. Ordem, lei, culpa. Qual o efeito existencial disso? Vidas neuróticas, diz o Rubem Alves. Neurose aqui, ele está usando um conceito psicanalítico que ele mesmo diz no outro texto, que ele interpreta como um descompasso entre o vivente e a vida, é assim que ele chama. Quem vive e a vida. Está sempre desencaixado e buscando corresponder ao quê? A merda da lei, a merda da ordem. E vai ficar sempre se culpando. Porque nunca vai conseguir se adaptar perfeitamente. E vai passar a vida inteira querendo se adaptar e não consegue. Não sei se foi aqui que eu citei que
Minha mãe foi fazer psicanálise, eu acho que foi aqui. Se não for, vocês me avisam. E foi fazer análise com uma lacaniana. E a minha mãe, porra, cara, assim, sacanagem, que a mulher mais perfeita que eu conheci na vida, acho que foi minha mãe. Mas perfeita no pior sentido da palavra. Se a lei diz A, ela vivia A. Até quando, porra, ela tava dormindo, ela fazia A. Mudou para B, ela mudava para B. E a terapeuta viu que tinha um problema ali, cara. Um engessamento moral. E ela não era rígida comigo, com a minha irmã, mas ela era rígida consigo. Aí, a terapeuta fez assim, deu uma sugestão para ela. Ela era uma psicanalista nada ortodoxa. Marta, se você jogar por dia um papelzinho de bala no chão, será que você aguenta? E for embora. Cara, primeira vez que minha mãe tentou jogar um papelzinho, ela começou a chorar. Porque ela não conseguia continuar o caminho. Cara, significa que é uma vida que foi isso aos 50 anos de idade. São 50 anos de estrutura neurótica, cara. Ela não podia falar. Ela foi criada com 2 primos, né? Meus avós criaram ela e 2 primos. E eles se consideram irmãos. E era uma prima e um primo. A prima é minha madrinha. Eles brincavam com a minha mãe e minha avó que falava palavrão. Minha avó falava palavrão. E minha mãe não conseguia falar. Não conseguia falar. E eles brincavam para pedir para ela falar merda. Isso com 20 anos de idade. Eu nunca tinha ouvido a minha mãe falar merda até ela começar a fazer terapia. Cara, era uma rigidez, uma rigidez. O Rubel está dizendo que isso é uma instituição. Ordem, lei, culpa. Efeito. Vidas neurotizadas. Se o passado se absolutiza e a gente imagina que esse passado absolutizado traduz uma lei que é imutável, diante da qual eu tenho que responder sempre por cada um dos meus atos, a gente está ferrado. Entende? E engraçado que as pessoas consideram fé isso. Você tem fé? Tenho. Como assim? Isso é fé, cara. Isso é adaptação ao modelo neurótico de existência. Essas pessoas estão no comando. Gente, elas estão no comando. Isso que é loucura. O Rubens vai dizer que o espírito protestante e a comunidade, enquanto sinal desse espírito e sacramento da graça de Cristo, não se move pelo passado. Se move pela promessa. Porque Lutero, quando ele leu a Bíblia, ele percebeu que Deus nunca absolutizou o passado na Bíblia, no Primeiro Testamento e no Segundo. Que Deus transformou a relação com o seu povo em relação de promessa. E o que é uma promessa na relação bíblica? É o fato de Deus dizer para o povo que ele vai se revelar de outros modos e vai produzir transformações qualitativas, significativas para o povo, portanto, para a comunidade de Israel, para a comunidade seguidora de Jesus de Nazaré, a partir do futuro. Em outras palavras, a Bíblia, segundo a leitura do Rubem Alves, está cagando e andando para a culpa. Está cagando e andando para a reprodução contínua de um passado que não passa, mas sempre nos acusa. Porque o passado nos acusa. Essa é a loucura. Porque se Deus tem uma lei eterna e ele instituiu algo que está nesse passado imemorial, pode ter certeza. Essa merda fica e nos acusa, e nos acusa, e nos acusa.
Agora eu estava falando com esse amigo meu espírita, eu estava dando uma palestra, eu dava aula para médiums espíritas em 2006. Olha quantos anos tem isso, mais de 15 anos. 15 anos. 2006. Eles me chamaram para dar aula de teologia lá para eles, tá? Me davam uns temas, eu desenvolvia. Tinha 200 e não sei quantos médiums. Era um negócio que trabalhava com o Dr. Fritz, não sei das quantas e tal. Um dia, eu estava notando que eu falava português bonito, as pessoas choravam. Aí estava uma poesia, todo mundo chorava. Então, cara, continua a mesma merda. As pessoas com as mesmas culpas, com as mesmas neuroses. Será que se eu mudar minha linguagem, começar a falar de uma maneira que as pessoas entendam que aquilo ali é crítico? Será que... O que acontece? E aí eu dei um curso sobre Maria na Bíblia. Porque me pediram. Então eu dei a literatura para eles, essa galera estudou lá, tinha gente muito, muito interessada, assim, e aí a gente fazia reuniões de 15 em 15 dias. Beleza, maravilhoso, um negócio assim. No final do curso, eu queria falar para eles assim, olha, vamos fazer uma síntese aqui, então, do que a gente estudou. O que a gente estudou? A gente estudou que a figura de Maria, ela aparece em tantos momentos, ela não tem a centralidade que a gente imagina, mas essa centralidade, ela nasce de uma exigência histórica. Começamos a ver lá, isso aqui diz isso, aqui diz isso, Então, eu quero que vocês me digam o seguinte. Qual é o lugar onde o ímen de Maria está em questão? Qual é o lugar em que existe uma ginecologia mariológica? Essa expressão não é minha, não. Essa expressão que eu estou usando é da Maria Clara Bingmer. Ginecologia mariológica. Beleza. Tá. Aí eu falei assim, então, eu gostaria que vocês reproduzissem então, o que a gente estudou até agora. Aí perguntar, fulano, e aí? Ai, maravilhoso. As pessoas estavam emocionadas. E eu falando, gente, mas isso aqui... acho que as pessoas não estão entendendo. E eu falei assim, e aquilo que a gente chama de Magnificat, o que ela está dizendo? Que é uma crítica social seríssima em Maria. As pessoas estavam felizes. Eu falei, cara, não pode ser. Aí eu falei assim, vou trocar o português. Eu falei assim, olha, então eu vou fazer uma conclusão no português mais claro. Que eu não sei se vocês pegaram. Os evangelhos não se preocupam com o cabaço de Maria. Puta merda, acabou o planeta. Acabou o planeta. Cara, foi um negócio assim das pessoas ficarem... Ele até me lembrou hoje, rindo, né? Você se lembra do cabaço de Maria? Eu falei, mas as pessoas entenderam, né? As pessoas não estavam entendendo, as pessoas estavam ali meio que viajando na maionese. O que o Rubelmo está fazendo é uma crítica profunda. Ele está dizendo o seguinte, se a Bíblia não dá peso ao passado, mas à promessa, não é a lei, a ordem, a culpa e a neurose que orientam a fé. O que orienta a fé é a criação do futuro. É o engajamento pelo novo. É a desconstrução dos obstáculos de renovação. É isso que tem a ver com fé. Portanto, não são os códigos morais engessados, mas é o compromisso ético de produção de um outro futuro possível. E aí ele vai dizer do que se trata esse futuro. Porque não é qualquer futuro, não é um futuro cronológico. E aí ele vai falar que, para Lutero, e para poucos que se apoiaram Lutero, porque logo depois isso vai decair, a gente vai perder de vista. A gente viu semana passada, o que está em jogo no futuro promovido pela fé é a produção da liberdade. A produção da liberdade. A liberdade para se relacionar com os outros, para inventar cultura, arte, afetos, para inventar. E aí ele diz, de outra maneira também, o problema ético que está ligado, ele usa eu já citei esse autor, ele volta a citar, Albert Schweitzer, né, que tem um hospital e tal, que era um teólogo antes de se tornar médico. Tem uma expressão dele que chama-se ética do ínterim, que ele vai dizer que a ética do ínterim é essa ética que você vive na experiência do tempo, mas para a promoção do amor e da liberdade. Esse autor
diz que o sentido da ética de Jesus é venerar a vida e promovê-la na liberdade. Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz. Venerar a vida e promovê-la ao promover liberdade. Isso é um protestante de fato. Sabe? O Rubem Alves, então, já estou me estendendo, né? Tem muitos detalhes aqui, eu não vou dar conta de todos, mas o que interessa para a gente é que ele vai falar, olha, a nossa situação histórica nos colocou um protestantismo que reduz liberdade à repetição dos ditames de uma instituição. Mas como se deu isso? Aí vem a outra parte que a Graça perguntou. Isso vem pela redução da fé à coerência doutrinária que se manifesta nas pregações. Paulo não diz que a fé vem pelo ouvir? A gente interpretou ouvir como doutrina. Alguém que é fodão fala. A maior parte que não é fodona aceita. Aquilo que Paulo Freire chamou de educação bancária. Tem um que sabe, que é exceção, ninguém mais sabe, e quem não sabe engole. É isso. Substituir os sacramentos da Igreja Católica, como, por exemplo, a Eucaristia, que é o cerne de uma missa. O cerne é o sacrifício de Cristo no sacramento da Eucaristia. É isso que diz uma missa. A qualidade da palavra do pastor. E tudo isso mediado por uma doutrina, pela correção doutrinária. O que acontece? Agora vem o que a Graça perguntou. É que ele diz o seguinte, que as pessoas acham que vão ao culto, à missa, sobretudo culto. E aí vem o pastor falando 1 hora. Sabe, os pastores que não têm noção, né? Para de falar, cara, porra. Coisa chata. 15 minutos você já dava 20 minutos. Tá falando aí 1 hora, pra quê? Ah, mas o cara sabe muito. Me mostra o livro, que eu leio em casa, porra. Não sabe? Tem uma galera aqui lá no meu quartinho, sei lá quantos 1000 livros tem ali. Tem uma galera que sabe muito mais do que os pastores estão falando lá. Escreveram, ó. Aí eu pego e leio, todo dia eu leio, sabe? E a gente pode até indicar, galera, olha só. Hoje eu vou falar por quê. Melhor do que eu tá no Rubem Alves, seria mais honesta. Mas o cara ficou 1 hora falando, né, cara? E a galera lá, hipnotizada, né? Por causa da retórica, tal, bonita. E aí, o que o Rubem Alves diz? É que, diferentemente do que a gente imagina, uma pregação, ela não informa. Ela não é um jornal. E ele usa esse pensamento de Marshall McLuhan, que é um grande teórico dos meios de comunicação, no início do século XX. E o que diz esse McLuhan? Ele diz o seguinte, a gente fala meios de comunicação, parece o seguinte, tem o celular, né? E você abre o Google no celular. Ninguém mais usa computador, a não ser quando está em casa, né? Agora qualquer coisa é o celular. Aí abre o Google. Aí tem lá milhões de informações. A gente acha que um meio de comunicação, ele é um instrumento para nos comunicar algo que nos vai fazer ver a realidade como ela é. É isso. O que o Marshall McLuhan diz é que meios de comunicação não são meios, eles são fins. Um meio, ele se torna um fim. Você pega a garotada hoje, ou vocês mesmos, mas vocês são diferentes. Mas pega a garotada. Quanto tempo ela passa com a tela diante de si? A tela de um iPhone. A tela de um tablet, de um iPad. A tela de computador. A garotada já não vê mais televisão. A garotada agora vê YouTube. Um amigo meu pegou, a professor da UERJ, meu colega, meu amigo pessoal, ele disse para mim uma coisa interessante, que o filho dele, já adulto, já na universidade, estudando na UF, se ele abrisse o computador no YouTube, ele chegava um momento que ele perdia a noção das horas
e a noção dos compromissos que ele tinha marcado, porque um vídeo vai puxando o outro, que vai puxando o outro, que vai puxando o outro, e ele vai rindo, e que vai, e que vai, e que vai. O que é um meio se torna um fim, porque o YouTube ele ganha com as propagandas. Então, quanto mais o que parece ser um meio, assim como a cocaína, como o crack, nos tornam dependentes, mais se atinge a finalidade daquele meio, que não é ser meio, é que a gente fica ligado. Os meios de comunicação, é isso que diz esse cara que não conheceu a revolução computacional do século XX como a gente conheceu. A internet, por exemplo. O que esse cara está dizendo é que meio de comunicação não é um meio para um fim. Já é um fim em si próprio, em si mesmo. O Rubem Alves vai pegar isso e dizer o seguinte, diferentemente do que a gente imagina, na tradição protestante, pregar, falar, doutrinar não é meio, é fim. Não é um meio para outra coisa. Torna-se fim em si mesmo. E tende a desconsiderar uma coisa bem básica da estrutura da linguagem humana. A linguagem nasce das situações da vida humana. Palavras, expressões estão conectadas a experiências que têm elementos afetivos, cognitivos, políticos. As palavras são encarnadas no seu surgimento. Quando o protestantismo reduziu o ímpeto, o espírito protestante, criador, questionador, desconstrutor, encarnado nas culturas, promotor de liberdade em situações de opressão. Quando ele transformou isso em doutrina, em caga-regra, na expressão que o Edson gosta de citar, e isso se tornou um fim em si mesmo, é pregar por pregar, ouvir por ouvir, ler por ler. Vamos traduzir isso de outra maneira? Cadê a vida? Cadê o samba? Cadê o jacarezinho? Com o extermínio? Cadê Covid? Cadê o luto? Cadê a esperança? Em outras palavras, dominicalmente, vamos dizer que um pastor, ele se torna pastor no sentido bem tradicional da palavra. Eu conheci vários, então eu posso falar assim. E o cara morreu com 80 anos, foi 53 anos pastor. Nesse modelo, ele ficou transformando Bíblia, ele, púlpito, igreja, tudo. Ele ficou transformando aquilo numa espécie de sistema autônomo que não se relaciona com uma multiplicidade de elementos que fazem parte da nossa experiência de vida. A praia, a lua, o sol, a poesia, música, brincadeira, filho crescendo. Sabe? Por quê? Porque o que parece ser um meio começa a se tornar fim. Pregar, 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 pregar é Bíblia, 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 Bíblia. É rito, 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 é culto, é culto, é culto. É isso, sabe? Espírito protestante é o contrário disso. Nasce da vida para a vida. Como diz o Paul Tillich, Deus não é o outro da vida, é a potência de vida da vida. Deus não é o outro da vida, é a potência de vida da vida. Entenderam a loucura? A gente acha que Deus é outra vida, que ele está lá do outro lado, que ele está não sei aonde, que a gente fica brincando de pique-esconde. E aí, como a gente não vai encontrá-lo nunca, porque ele se escondeu muito bem, Deus é sinistro, né? O que a gente faz? A gente fica ouvindo um monte de coisa a vida inteira, um monte de prática, para que um dia, quem sabe, a gente vai morrer e ele vai falar, achei! Você estava aí, né, cara? Não, acabou essa palhaçada. Isso é uma palhaçada, isso é ridículo. Isso é infantil. Isso é infantilizador. Deus não é o outro da vida, é a potência de vida da vida. Eu não tenho que procurar Deus, a gente se move nele. Nele somos, existimos e nos movemos. Paulo de Tarso, capítulo 17, Atos dos Apóstolos, no Areópago, né, de Atenas.
Essa frase ele tira de um estoico, um filósofo. Nele nós somos, existimos nele, nos movemos nele. Então ele não é um outro da vida. Ele é o meio no qual a vida se faz vida. Ele é o elemento, ele é a potência de vida na vida. Pegaram? Com isso tudo, ainda teria mais, né? Para a gente também não ultrapassar tanto. Nisso tudo, o que interessa ao Rubem Alves, no final das contas, perguntar? Primeiro, a comunidade, a noção de comunidade, é a voz disso. É a voz da afirmação criadora da liberdade na cultura, no espaço, no tempo. Isso é uma comunidade. Isso é uma comunidade. Com roupagens religiosas, com textos sagrados considerados como rituais. Então, esse aparelho que as nossas instituições absolutizaram estão em função da comunidade. A lei, a ordem, os cargos estão em função da comunidade. É isso que diz o Rubem Alves. A gente tem que estar sempre se perguntando, essa nossa disposição da ICI está promovendo isso? Ou não? Se não, como faz para a gente resgatar? Como? Como faz? Entende? Como faz? Se estão, beleza, dá para aprimorar ou não? Essa é a pergunta. Ou seja, os elementos institucionais são somente funções, são meios, não são fins. A finalidade não é nem um fim absoluto, é a promoção criadora da liberdade e de relações amorosas. Só. Mas isso está por fazer, vai dizer o Rubem Alves. Está incompleto, porque nunca chega a um ponto final. Para usar uma frase bonita, o que está em jogo na comunidade são as reticências e não o ponto final. Entende? Só. Tradição da ICI. Tem uma galera, é um espírito lindo, olha a quantidade de gente que a gente vai nomear aí, né? Começando daqueles que mais apareceram, por causa do púlpito, né? Por causa do púlpito, mas um cara como Jonas Rezende, um cara como Longuinho, tanta gente, cara. Mas tem um espírito ali que é muito maior do que isso, é óbvio que é. E que essas pessoas deram voz. Mas isso é móvel, isso não é fixo. Se eu pegar o modelo de comunidade, o modelo institucional da comunidade, da época do Jonas, e aplicar no século XXI com uma garotada que tem demandas hoje, antirracistas, LGBTQIA+, você vai falar, não, porque isso é móvel. A garotada, agora no culto de ontem, aqui embaixo, né, mandaram umas mensagens para mim, pedindo mais culto ecumênico. E eu comecei a rir. Claro, quem pediu mais culto ecumênico? A garotada. Garotada que estou falando tem 30 e poucos, 40, menos às vezes. Por quê? Porque isso faz parte desse tempo. Sabe? O problema da pluralidade hoje é um problema que pulsa. Como dar conta da mobilidade do espírito? Mas se eu falar assim, nós sempre fomos assim. Mas isso é absolutizar o passado. A questão é, o passado é um manancial que nos energiza, é um combustível que nos faz criar, ou ele é um dogma inquestionável que nos paralisa? Rubem Alves, num outro texto dele, a tese de doutorado dele, que foi publicada agora com título oficial lá dos Estados Unidos, por uma teologia da libertação, ele tem um capítulo bonito que ele diz assim: sempre que a memória de Israel olhava para os patriarcas, não era para copiar o passado, mas era para se inspirar em direção ao futuro. Isso. Isso é uma comunidade.
olha para trás como uma catapulta para frente. Não olha para trás para dizer não terá para frente, porque só terá o de trás. Cara, isso não existe. Isso não existe. Isso é um saudosismo e nos mata. No meu tempo. Pô, mas você não está viva? Tá, então qual é o seu tempo? Porra, é 2021. Se a Lúcia falasse para mim, no meu tempo, eu falei, que tempo de tempo é esse, Lúcia? Você está aqui comigo falando, você está... Ué, eu achei que você estivesse aqui. Não é segunda-feira hoje? É isso? 24, dia 24 de maio, né? 2021. É isso. Eu não sei lá qual é o meu tempo, a minha vida está até agora. Tem tantos tempos, a questão é qual a qualidade do futuro para o qual eu me encaminho. Uma vez que a fé do espírito protestante não se baseia na ordem, na lei, na culpa, mas na promessa, no perdão e na liberdade, diz o Rubem Alves. Pegaram? Então ele não responde a pergunta de fato. Né? Vai ter em comunidades da América Latina? O Rubem Alves está falando, eu não quero, não é para responder isso. É para provocar mesmo. Ele, no outro texto, diz que às vezes sinaliza uma coisa ali, a maior parte já está capturada. O importante é, se não há, é possível que tenha? Quero lembrar uma frase do Rubem Alves para terminar. Rubem Alves diz no livro O Enigma da Religião uma frase linda, que outros autores usaram de outra maneira, mas ele usa de maneira belíssima. Ele diz assim: para a experiência religiosa mais profunda, o possível é sempre maior que os limites do real. O possível é sempre maior que os limites do real. E aí ele diz, qual é o nome disso? E ele mesmo responde, a consciência religiosa chama isso de esperança. Quando o futuro não é refém nem do presente, nem do passado. O possível é maior que os limites do real. Se não há isso no protestantismo, o Rubem Alves está falando, dane-se. Porque o possível é maior que os limites do real. É possível que tenha. Se a gente não encontrar, inventa. Porque não é para ser achado, é para ser exercido. Isso acho que a gente tem que falar sempre. Qualquer comunidade religiosa que se tornou refém do seu peso institucional e perdeu o vigor, a gente tem que lembrar. Sempre, sempre, sempre. O possível é maior que os limites do real. Então, não é impossível que a força da comunidade volte a reinar. Isso é importante para isso aí, sempre lembrar disso. Ah, mas com Jonas, cara, eu vivi com Jonas. Sei lá quantos anos eu conheci o Jonas. Vocês viveram com o Jonas. Eu dormi ao lado do Jonas várias vezes. Lá em São Paulo, aqui, quando ele estava adoentado, ainda não tinha chegado na Neusimar. Dormi com ele, dormiu lá em casa. Dormiu lá em casa. Um dia me abraçou achando que era a Maria José. E outro dia também com a Rosana. E a Rosana falou assim, sai daqui, deu um fora nele. E eu falei assim, Jonas, só falta você querer me comer com a cidade, né? E aí ele estava dormindo, acordou uma fera comigo. Mas a grandeza do Jonas está que naquele tempo ele mostrou que o possível era maior que o real. E no nosso tempo a gente tem que mostrar que o possível é maior do que o real. A gente tem que criar, é recuperar a comunidade sempre, é retornar não para o passado engessado, mas para a história criadora de uma comunidade que não se vendeu aos pesos institucionais. Pegaram?
Esse é o sentido, me parece, né? Claro que tem nuances aqui desse texto maravilhoso, por isso que eu falei, vamos lê-lo. Tem muita coisa aqui gostosa. Fomos? Fala, fala, Patrícia. Fala, Tia Graça, você ia falar? Fala, só tirar aí. Tá travado, tá travado. Não, só me despedir, agradecer, essas coisas todas, as sabidas. Obrigado, Tia Graça. Fala, Paty, você ia falar? Pode falar o que quiser, eu tô aí. Só dou aula 9h15 agora. Não, não ia falar, não. Você falou fomos, eu falei fomos. Para onde a gente não sabe muito bem, né? Mas É pro caminho da liberdade, é criar. Tem que ser uma igreja de maluco, eu sempre acho que é essa. Uma igreja boa de maluco. Tem que ser de maluco, tem que ter arte, tem que ter loucura, tem que criar, né? Tem que desengessar, tem que ser de maluco. E entrou uma prostituta ali, entrou uma prostituta não, entrou uma amiga nossa. Quem prostituta? Amiga. Aqui é todo mundo. É isso, sabe? Muito maluco. Muito bom. Fala, Marcinha. O que eu ia dizer é que na ICI, a nossa maneira de ser ali, as pregações não são nada que é empurrado goela abaixo de ninguém. É questionado, é provocado, e cada um pega aquilo que quer, aquilo que tem capacidade de pegar, aquilo que pode. Concordo. E dá certo. Concordo. E pelo menos, não sei como é que... antes, eu conhecia isso aí lá atrás, né? Agora que, novamente, do ano passado para cá, que as coisas se fortaleceram mais. Mas eu me lembro que tinha algumas coisas, às vezes, que eu conversava com o Edson, com o próprio Jonas, e que a gente ia para o Itaí, lá em Betesda, quando era com o Jonas, às vezes a gente saía conversando, é que sempre houve pastores que discutiam o que foi falado, porque as pessoas não precisavam engoli-las, né? Discordavam, perguntavam, questionavam, né? O próprio Edson, assim, né? Eu acho que isso que é importante, não é para engolir, é para questionar. Não, mas é bom. Né? É para questionar sempre. Não é isso? Ninguém tem o monopólio da verdade, isso não existe. Isso é empobrecedor. Alexandre, Oi, mas, fala, Regis. mas essa coisa é muito difícil, né? Porque mexer com uma comunidade, mesmo que seja para pensar uma coisa melhor mais adiante, é complicado, né? É difícil. Muito. Como é que a gente trabalha essa porque tem que ser, eu acho que tem que ser um caminho muito lento, de formiguinha, e assim mesmo, eu acho legal a gente estar sempre buscando novos métodos, né, que o mundo vai girando, e a gente tem que acompanhar, senão a gente fica lá atrás. Mas eu também sei dessa dificuldade dentro de uma comunidade de fazer esse processo, porque nem todo mundo... E às vezes a pessoa não faz e atrapalha ainda, né? Concordo, Regina, você está certíssima. Eu acho que falta na nossa espiritualidade que é exercida dentro da fé cristã, né? Falta uma maturidade que em alguns lugares do mundo já existe, já existia. Por exemplo, no Zen budismo há uma coisa muito interessante que a gente devia copiar ipsis literis, que é o seguinte: você está lá seguindo um mestre. O mestre, ele vai te passar, daquela tradição, uma série de coisas que são espécies assim, de orientações que você vai ter que se disciplinar, seguir diariamente. Acordar tal hora, meditar, repetir o sutra tal, fazer isso, ler tal. Tem lá, para um monge. Mas, agora vem a sabedoria. Isso não é um fim em si mesmo. Quando esse monge atingir o que eles chamam de satori, de iluminação, ele vai esquecer-se desse meio e vai se perguntar se ainda é válido para si. Em outras palavras,
A nossa tradição religiosa, ela inflacionou a memória e não sabe lidar com o esquecimento. A gente tem que aprender a esquecer também, né? A gente tem que se lembrar de se esquecer. Se esquecer que tudo nesse processo criativo um dia pode envelhecer e a gente vai questioná-lo porque o processo criador é maior do que o próprio elemento que foi criado e que, num certo momento, não dá mais. Não dá mais e a gente sente que não dá mais. Por quê? Porque perde vitalidade, perde vício, perde encantamento. Né? Olha, eu estou aqui hoje, institucionalmente, um pouco mais à frente da ICI. Não vivi os últimos capítulos da ICI. Não vivi. Só ouvi dizer todos os lados em questão. Mas uma coisa eu posso falar. Qual é o ganho que se tem com os últimos capítulos da ICI para o projeto criador da ICI? Qual o ganho? O ganho de comunidade. Essas sempre são as perguntas. Ah, mas não era assim. Sim, mas as coisas mudaram. Como faz para a gente recuperar, sabe, o vício, o espírito que nos anima? Essas são as perguntas para a gente flexibilizar, Regina, e pagar o preço de flexibilizar, porque paga-se um preço. Como diz o Rubem Alves, já 2 textos anteriores, né, as instituições resolvem o problema. Elas já passam para a gente, de antemão, a resposta e o problema. Mas e a vida não é continuamente problematização? Então, há muitas respostas que não servem para novos problemas. A gente tem que ter a coragem de falar, gente, essa resposta foi válida, mas o problema já é outro. Então, a gente tem que trabalhar vaidade. Estou falando minha, hein? Estou falando de mim. Apego. A gente tem que trabalhar apego. A gente tem que trabalhar a espiritualidade da autodesconstrução. Lembre-se da fala do Edson esse ano. O que em nós deve morrer? O que devemos deixar morrer em nós? Essas perguntas que ele colocou. A gente tem que se perguntar e a gente tem que trabalhar isso continuamente. Continuamente. Senão, a gente transforma o nosso apego ou a nossa vaidade num Deus. Então, Regina, é um preço alto a ser pago. A questão é, qual é o projeto da ICI, ou da IRI, que é a outra comunidade que eu frequento, ou da Igreja Metodista X, ou a Igreja X, qual é o projeto? Se o projeto da ICI é esse sopro, a gente tem que saber como que a gente vai levar adiante. E a gente tem que trabalhar isso no micro e no macro. Nas questões institucionais mais amplas, burocráticas e tal, e no micro, que é aquele olhar de desprezo, desrespeito, julgamento, que é aquela picuinha que destrói uma comunidade. Que são aquelas comparações morais e moralistas, sabe? Que parece, não é bobeira, não. Aquilo vai ganhando volume, e faz metástase, igual a câncer. E destrói. Então, E destrói aquela... Desculpa ter te cortado. Destrói de repente a gente tem coisas boas para viver mais à frente, coisas bonitas para viver, e as pessoas não se dão chance de viver isso. E não é um problema quantitativo. Eu falo isso porque eu já vivi isso em outros lugares. Não é quantitativo. Você pode ter uma igreja com 100 membros, 5 atuam assim. E cara, de repente você fala, onde é que está? Cadê? O que houve? E perdeu. Nesse sentido, isso que a gente está discutindo aqui é vulnerável. O espírito criador é vulnerável. Não é um ditador. Ele é vulnerável. A gente perde, ó. Então, eu estou fazendo essas reflexões nesse momento da ICI, hein? Nesse momento, não é mais para moralizar, não. É para ajudar a gente a pensar. A pensar as nossas questões. A problematizar as nossas velhas respostas, que às vezes não servem para esse momento da ICI. Já serviu na época do Edson, do Jonas, do Bruno, sei lá, de qualquer um, mas às vezes não serve agora. E aí, o que vale mais? Forçar uma resposta para um problema que não existe ou enfrentar um problema com a criatividade do espírito? É isso. Ontem eu vi o Bruno cantando. Quero dizer isso.
E não foi escolhido por mim, não. Na reunião sobre a liturgia, que qualquer pessoa pode participar, o nome foi ventilado, e eu chamei, e ele foi, porra, ele gravou na mesma hora para mim. Isso aí é uma oportunidade da gente questionar. E não é questionar para se culpar com o peso do passado. É para questionar, para transformar o peso do passado se ele não for enfrentado. Porque um passado mal digerido retorna. A psicanálise mostra isso. E se a gente não lidar com o passado, no desafio que ele traz consigo, ele volta e a gente repete, e a gente repete, e a gente repete. Ô, Alexandre, Fala, Gabi. se a gente conseguir transpor essa questão do apego, da vaidade, do ego, os ventos de liberdade dão uma leveza fantástica, fantástica. E acontece o seguinte, essa pandemia pode estar sendo uma bênção para a gente conseguir uma oportunidade, uma crise de oportunidade da gente transpor isso. E aí a liberdade é fantástica. Você não tem que ficar preso a papéis. Eu fui isso, fui aquilo por tantos anos, e agora, e tal, e tal. Se a gente consegue voar, é indescritível, é maravilhoso. Concordo. Você sabe que tem um conceito na filosofia contemporânea que a teologia também usa, chama-se caosmose. Como? Caosmose, de caos. Caosmose. Tá. É um conceito que um pensador francês, até ligado à psicanálise, criou, maravilhoso. Dito de maneira muito reducionista, mas é por aí que ele vai. O que é uma caosmose? A gente acha que o caos é o contrário da ordem. Então a gente fala, não, eu quero a ordem. O caos é uma merda. A gente institui um horizonte moral na experiência do caos. Só que caos, em grego, é uma divindade. Sabe o que significa haos, que fala em grego? Hesíodo chama, é a primeira divindade da noite, da onde vem todas as outras, inclusive do dia. Sabe o que significa haos em grego? Abertura. É quando você abre um campo de possibilidades. Isso é caos. O que é uma caosmose? É transformar a desconstrução em abertura para a criação. Eu acho que a gente tem que entrar nisso, nessa caosmose, sabe? Entrar e notar o seguinte, como estava, não estava mais dando. Por isso o caos se abriu, como possibilidade criadora. Como é que o Leonardo Boff trabalha o caos? Você sabe, a gente não está trabalhando ele aqui. Ele tem um livro chamado Crise, Oportunidade de Crescimento. É um livro de 2002 ou 2003, sei lá. E nesse livro ele pega a palavra crise e leva para o grego e para o sânscrito, que é da onde ela nasce. Crisis e o prefixo cri em sânscrito. Esses dois termos, eles significam muita coisa. Da onde tem a nossa... Em português a gente tem acrisolar, crisálida, crisol, todos vêm dessa raiz. Greco... sei lá como é que se diz, mas sânscrito e grega. E o grego vem do sânscrito, nesse caso. O que diz em grego? Crisis, em grego, literalmente, significa decisão e julgamento. Quando você fala na Bíblia, no Segundo Testamento da Bíblia, juízo de Deus, a palavra é crise, em grego. Crise, em grego, é você julgar para decidir. Julgar no sentido de estar numa situação, você vai julgar para decidir. Sabe? Você está numa encruzilhada, no melhor sentido da palavra. Você vai para onde vai? É isso. Isso é juízo de Deus na Bíblia, hein? É diante de Deus, você tem que decidir. Experimentar Deus é potencializar decisão. É isso que está na Bíblia. O Leonardo Boff diz que essa palavra vem de krinen, um verbo grego, em grego, que significa, portanto, discernir. Toda crise exige decisão e discernimento. Agora, em sânscrito, purificar. Da onde vem crisol. Crisálida. O que acontece com a crisálida?
Você tem um processo de transformação onde a borboleta se abre. Esse processo é a raiz sânscrito. E é o que a palavra crisis em grego repete. Para decidir, você tem que passar por um processo e você chegou o momento de você, pá! Eu quero que isso aconteça com isso aí. Eu quero que essa crise chegue. Porque é preciso decidir para renovar. Decidir em prol do novo. É preciso entrar. A crise, se você fingir que ela não está, ela te engole. Se você entrar, ela te faz decidir. Então, ela onera, ela responsabiliza, ela questiona. É nesse sentido. E a gente tem que decidir em prol da comunidade ou da repetição. É isso, na linguagem do Rubem Alves. Em prol do quê? Do espírito protestante criador ou do dogmatismo da ordem, da lei e da culpa? Porque, no fundo, é culpa. Enquanto as pessoas se acusam moralmente, elas só se culpabilizam. Lei, ordem, culpa. É isso. A gente vai decidir pelo quê? Me desculpa, eu não vou decidir pela lei, a ordem e a culpa. Da minha parte, eu não vou. As outras pessoas podem até decidir. E continuar falando todo domingo de amor. Entende? Pô, mas é tão bom ouvir essa mensagem sobre amor, né? Pô, mas você acabou de excluir a pessoa. Né? Eu não sei se eu contei para vocês, 2004 ou 2003, me chamaram para falar de São Francisco de Assis. Eu gostava de estudar a literatura franciscana dos séculos 13, 14, 15 e tal. Me chamaram, eu fui. Era um lugar na Zona Sul. Estava cheio. Comecei a falar, entrou um cara em situação de rua. Aí eu notei, São Francisco chegou. Eu notei. Ele veio falar comigo. Quando ele entrou, um segurança tirou o cara. Eu cheguei para a organizadora, baixei o microfone e falei assim, eu vou falar sobre São Francisco. Vocês acabaram de tirá-lo daqui, não dá para falar. Deixaram ele entrar. Não deixaram ele sentar. Eu parei no meio da palestra, tinha cadeira no lugar. Eles tiraram as cadeiras para ele ficar em pé. Era o único em pé. Eu falei, olha, se a gente tratar São Francisco assim, eu não vou conseguir falar. E aí as pessoas perceberam que estavam distantes de mim, que eu estava falando do rapaz. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Essa pessoa não vai me chamar mais, né? Porque eu não vou vir mais. Então eu vou fazer a cagada total, né? Isso quer dizer, eu era muito mais novo e eu fazia a cagada com facilidade e ficava feliz. Aí, naquela época, eu falei, vou fazer uma que vai me deixar orgulhoso no futuro. E ainda não mudei a cabeça. Eu cheguei no meio, falei coisas bonitas, as pessoas aplaudiram, choraram, e falei no final, eu falei no meio, coisas lindas, no final, as pessoas estavam emocionadas. Eu falei, engraçado isso, né? A gente está aqui aplaudindo São Francisco, ele acabou de entrar e agora que deram a cadeira, porque eu disse para fulana que se ele não sentasse, eu não falaria. Qual o preço que se paga em querer tematizar São Francisco? Qual o preço que se paga em ter uma igreja sem paredes? A gente tem que fazer essa pergunta. Tem que fazer essa pergunta. Com seriedade, não é querendo julgar ninguém, não. É com seriedade. Qual é o preço que se paga? Entende? Como diz o Rubem Alves, no perdão há futuro. Na culpa só há passado. Nós vamos escolher o quê?